Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos dar sequência a este excelente estudo acerca da investigação de quem seria o faraó do Êxodo. Lembrando que o Êxodo bíblico não aconteceu, tudo ali é mitológico e simbólico, mas diversos egiptólogos, especialistas, historiadores do Egito Antigo afirmam que o Êxodo bíblico tem uma raiz histórica, tem algo, um fato que aconteceu, que foi o esvaziamento, a saída de Aten, ou da cidade de Amarna. Então nós já estamos fazendo uma série de vídeos, mais de 5, 6 vídeos, até nem sei mais quantos são, acerca desse tema. Eu sei que este é o segundo acerca do Faraó, e nós estamos lendo um estudo com referências bibliográficas. Os membros do canal já têm acesso a esse material de maneira antecipada, com referências bibliográficas. Então, se assim você também quer, torne-se membro do canal. Estamos falando do divino sacerdote, o divino faraó Ai, que governou o Egito e promoveu uma contra-reforma. Ok? Então nós vamos continuar o estudo. Já falamos de tudo que você possa imaginar, todos os paralelos, evidências, das mínimas às máximas que você possa imaginar, nós já falamos nesta série de vídeos e vamos continuar falando. Então vamos retomar a leitura do estudo com referências bibliográficas acerca do exato ponto aonde paramos. Somente um homem poderia ter feito com que essas palavras fossem gravadas na estela: o divino pai Ai, um fervoroso servo de Maat, deusa da verdade e da justiça. Conhecendo o sofrimento do povo egípcio, ele tinha a capacidade, a vontade e o poder de decidir sobre a ação radical que tinha que ser tomada. Então a ideia aqui é o seguinte: o divino pai Ai, ele era um alto sacerdote do Egito. Ele estava por trás de todos os faraós até o momento ali da dinastia Amarna, tanto na promoção do culto a Aton, na reforma religiosa, assim como também ele viu a necessidade da contra-reforma. Nós temos a estela de Tutancâmon. Sabemos que não é o Tutancâmon que delineou ou definiu o que deveria estar escrito nessa estela, porque ele era um garoto, era um menino. E aquele que foi o regente ou vizir de Aton e que também estava ali no período de Tutancâmon agindo como seu tutor, foi o divino pai Ai. Foi esse vizir que se torna faraó, esse grande sacerdote, esse grande conhecedor da terra do Egito, porque segundo os hieróglifos, os historiadores do Egito, enquanto Aton estava mais alocado à questão da política internacional do Egito e a questão da nova religião, o divino pai Ai, que percorria o Egito, vendo as necessidades, vendo o que estava acontecendo, e ambos, vamos dizer assim, como já mostramos nas evidências nos vídeos anteriores, ambos falharam na questão econômica do Egito. Eles agiram de maneira ruim economicamente falando. Eles não tiveram a previsão de que o cálculo econômico para uma religião única iria prejudicar todo o ecossistema do econômico e social do Egito. A mudança deveria ter sido feita da maneira como eu citei no vídeo anterior. Não uma substituição imediata e uma destruição do deus Amun, mas na verdade deveria se pensar que um deus, ele é o único e todos os outros seriam emanações ou revelações dele. Isso funcionou muito bem para diversas religiões antigas e também provavelmente funcionaria para o Egito Antigo. Nós vimos que foi o pai Ai que teve que promover a saída dos sacerdotes de toda a casa sacerdotal e da cidade de Aten ou Amarna.
E nós vimos também nos vídeos anteriores que essa é a verdadeira história do êxodo. É o êxodo dessas pessoas que gerou uma memória do êxodo bíblico. Então vamos lá. Os textos que chegaram até nós atestam a urgência que ele sentia em restabelecer os deuses antigos para recuperar o equilíbrio do país, porque também alguns templos funcionavam como tribunais. Então, assim, o que aconteceu, o que deveria ter acontecido, era isso. Aproveitar os templos, não, os templos foram abandonados e novos templos a Atom foram sendo construídos. Akhenaton era muito inteligente, mas alguém ali jogou contra ele de uma forma incrível. Contra ele contra o sumo sacerdote Ai, que depois não teve outra opção a não ser fazer uma contra-reforma. O sacerdote Ai foi uma mão junto à reforma. E depois ele promove a contra-reforma. O sumo sacerdote Ai foi a única pessoa assegurada do poder no Egito após a morte de Semencaré, que era sucessor de Akhenaton. Os egiptólogos o descrevem como um grande diplomata e um excelente estrategista, que manteve uma certa coesão no país durante a segunda parte do reinado de Akhenaton, enquanto o faraó estava enclausurado em sua capital. Então esse também eu citei em vídeos anteriores, né, que esse foi um grande erro de Akhenaton, né? Ele focou só em Amarna, focou só em Akhenaten e esqueceu do Egito. Ele esqueceu, ele deveria ter dado mais atenção para o Egito, deveria ter tido essa inteligência que eu tanto venho citando, né, e falando, mas é coisas do passado. Houveram razões lá que nós talvez não chegou até nós. Nicholas Grimal escreve: o retorno da ortodoxia amuniana provavelmente ocorreu sob influência do pai divino Ai, ou seja, o retorno do culto a Amon, que guiou os passos do jovem Tutankhamon. Tutankhamon enviou um édito para a restauração dos cultos anteriores e descreveu o estado miserável em que os erros de Amenhotep IV, Akhenaton, havia reduzido o país. Referência bibliográfica. Aliás, nosso estudo todo ele é com referências bibliográficas. Ai era o pai de Deus, assim como o pai percebido dos plebeus do Egito. Estes plebeus, os habitantes do resto do país, não tinham o direito de viajar para a nova capital. Homens e mulheres sofriam por terem perdido os valores religiosos e espirituais de seus antepassados. Seus deuses foram derrubados e seus sacerdotes deslocados para Akhenaten. Eles foram deixados sozinhos, sem recursos e com o constrangimento adicional do alistamento em equipes de trabalho para realizar as tarefas da nova religião. Então, duas coisas. Nós vimos pelos egiptólogos, pelas interpretações dos hieróglifos, que Akhenaton ele seduziu os sacerdotes de todos os outros cultos egípcios para virem morar em Akhenaten, em Amarna, e aprender a nova religião. Akhenaton fez isso. Algum problema aconteceu que esses sacerdotes não foram devolvidos a tempo proporcional aos locais do Egito. E aí templos ficaram abandonados, entraram em ruínas, cresceu mato, capim, ervas nos templos, ou seja, foi uma desgraça total. Além de que a economia do país, a economia do Egito também tinha sua contribuição no seu produto interno bruto das questões religiosas. Ou seja, você tem um novo culto sendo estabelecido, do qual você não tem ninguém para lhe orientar de maneira devida, porque eles estão ali alocados durante anos em um período de aprendizado. A verdade é que ninguém queria voltar, porque Amarna era algo maravilhoso, literalmente uma cidade linda, coberta de ouro, com mulheres, princesa, meu amigo. Tudo isso com dados históricos e arqueológicos, tudo isso com relevos, com tudo achado no Egito. E olha que
houve uma promoção de destruição, mas mesmo assim tudo isso se conseguiu encontrar. Então o povo egípcio se viu aflito. E o pior, há registros, sim, de que houve a obrigação, a contratação, entre aspas, né? Contratação entre aspas, para a realização de trabalhos forçados na construção de Akhet Aten, de Amarna. Tijolos fabricados também com palha. Lembra que nós vimos isso nos estudos anteriores. Então, isso que está sendo descrito aqui, que o pai Ai teve que lidar, ele era um pai, literalmente, para o Egito. Esse pai de Deus é pai do divino, é o pai da religião, pai dos mistérios. Essa era a condição de Ai. E como ele era um homem de uma alta estirpe intelectual, mesmo sendo a mão por trás de tudo, da própria reforma e da contra-reforma, ele conseguiu ali ir conduzindo o país a novas direções. Nós vamos ver que problemas seríssimos aconteceram. Então você imagina, não adianta querer agradar todo mundo, né? Ele se lascou por causa disso, nós vamos ver, mas é impressionante essa história que não é contada na igreja, para elucidar o êxodo. Vou ler aqui de novo acerca dos egípcios. Eles foram deixados sozinhos, sem recursos e com um constrangimento adicional do alistamento em equipes de trabalho para realizar as tarefas da nova religião. Ai compreendeu bem os fundamentos da religião de Aton. Claro, ele estava por trás também, ele era uma das mãos por trás de tudo. Ele tinha contribuído para a sua ascensão e tinha sinceramente acreditado nela. Agora, ele via a miséria e o sofrimento do povo egípcio como uma consequência dessa reforma religiosa. A nova religião monoteísta havia trazido tragédia para Ai pessoalmente. Durante o reinado de Akhenaton, ele viu seus entes queridos sofrerem e morrerem. Seus pais, Iuia e Tuia. Inclusive, eu farei um vídeo sobre o sacerdote Iuia e os títulos que ele tinha. Farei um vídeo sobre isso. Os títulos de Uia, que são, vou adiantar aqui para vocês, que são os nomes de Deus. Exatamente. Vários nomes de Deus eram títulos do sacerdote Uia, ou seja, os ditos nomes de Deus. Cabalá e blá 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 e blá blá blá, vem do Egito, vem dos mistérios sacerdotais egípcios, porque esse nome estava na tumba de Uia, beleza? Então seus pais, Uia e Tuia, seu irmão Anem e várias de suas netas morreram. Sua irmã e rainha Teie morreu logo após seu marido Amenhotep III. Sua filha adotiva Nefertiti morreu logo, assim como duas de suas bisnetas. Então, pesada, a situação não foi muito boa. Erro dele, erro de Akhenaton, obviamente. A morte de Akhenaton deve ter dado o golpe final ao sonho de Ai do culto do Deus único. Com certeza absoluta. O protetor. Era um dos títulos, tá? De Aton. O protetor. Akhenaton era seu genro. Ele era genro de Ai. Uma pessoa que ele havia admirado durante os dias de glória de Akhet Aten. Ai ficou profundamente desapontado com o Deus único Aten. Ou Aton também. Dependendo da pronúncia, mas é a mesma coisa. Este Deus único não lhe havia proporcionado proteção alguma. Ele havia perdido praticamente toda a sua família, enquanto o culto de Aton crescia. E o Egito havia se afundado em um estado lamentável. A estela de Tutankhamon demonstra que os infortúnios que recaíram sobre o pai divino Ai foram interpretados por ele como castigo de Amun. Bom, meus amigos, eu vou terminar a nossa leitura e as citações do nosso estudo por aqui, para que o vídeo não fique muito longo. Quer ter acesso completo a este estudo? Quer saber tudo que nele há? Não perca tempo! Torne-se membro do canal.
Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.